Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre como funciona o vestibular da UFPR. Eu acho que esse vídeo vai ajudar bastante para quem tá nessa fase de ensino médio, escolhendo o curso que quer fazer e que vai fazer agora em 2018 o vestibular. Eu vou focar na UFPR porque é o que eu fiz as etapas e que eu passei. Agora eu faço curso de pedagogia lá. Então eu vou focar realmente na UFR por causa disso. Mas depois eu posso fazer outros vídeos falando como funcionam os outros vestibulares e tudo mais, o Enem. E aí eu foco só nisso daí nos próximos vídeos. Mas enfim, antes de mais nada, eu queria já dar uma dica, que é em relação à página do Facebook deles. Porque às vezes a gente acha que eles não postam muitas coisas, eles não publicam muito, eles não falam muito sobre as coisas do site, mas eles falam bastante na página do Facebook deles, que hoje em dia, como até eu faço o curso lá, eu já coloquei como ver primeiro, pra já saber todas as notícias, porque eles sempre publicam tudo lá. E é óbvio, vai ter página de cada curso também depois que você entrar, mas o inicial é você já curtir na página geral, né, da UFPR, que lá eles publicam tudo, datas, tudo certinho pra quem tiver as dúvidas em relação a isso. Mas enfim, eu fiz o vestibular em 2016, então era o processo seletivo de 2016/2017, né, que era pra entrar em 2017 no curso. E as inscrições, elas abrem mais ou menos em agosto, né? Nesses 2 últimos anos, pelo menos, que foi o que eu acompanhei, foi em agosto. Então, as inscrições pro vestibular de 2016 abriram dia 18 de agosto. Aí eu já peguei, já fui lá no site e fiz a inscrição. Mas uma dica que eu dou pra vocês, assim, primordial, é, gente, antes de qualquer coisa, leia o edital, leia o guia do candidato. Porque é lá que você vai ter todas as informações necessárias que você precisa. Porque na parte da inscrição, óbvio, ele é bem autoexplicativo, assim, se você for lendo certinho você consegue fazer. Mas tem bastante especificações, principalmente, eu acredito, na parte de cotas, para quem for pegar as cotas, que você deve ter, assim, uma noção bem grande para você poder fazer. Porque se você fizer qualquer coisa e você clicar em qualquer coisa errada, a sua inscrição vai dar errado, ou se der certo e você passar no curso, a sua matrícula vai dar errado. Então, tenha muita atenção na hora da inscrição e antes de fazê-la, leia o edital e o guia do candidato, que lá tem todas as informações que você precisa. Eu sei que é bem chato de ler, são muitas páginas, né, e muitos tópicos para você ficar lendo, mas assim, se você não for ler tudo, pelo menos pegue lá no sumário as principais coisas que você acha que você tem que ler. Eles também, se eu não me engano, no guia do candidato ou no site, eles colocam umas perguntas frequentes que as pessoas têm. Então, documentação da matrícula, documentação para inscrição, o que eu preciso ter, o que eu preciso fazer. Ele tem várias perguntas que são frequentes e que eles respondem, se eu não me engano é no guia do candidato, que eles respondem lá na última página. Então leia tudo que for pra você ler, pra você ter... pra você não ter nenhuma dúvida, assim. Porque o que acontece, gente? Quando eu fui fazer, pelo menos, o vestibular, eu pesquisei no YouTube, pesquisei na internet como fazia, o que eu tinha que fazer primeiro, como funcionava. E não tem muita coisa, realmente não tem. Então você fica meio perdido, sabe? Só que, por que não tem? Porque a maioria das coisas estão especificadas no edital e no guia do candidato e muita gente acaba não lendo. Então, eu acho que o fundamental é isso. Então, depois que eu fiz a inscrição, que eu selecionei todos os dados, ele aparece um extrato de dados do candidato. Então, esse extrato aqui, ele tem todos os dados da sua inscrição e, inclusive, a senha individual do candidato. Então, é super importante que você guarde isso daqui. Se você não for guardar no papel, né, eu pedi para meu pai imprimir pra mim, mas se você não for guardar no papel, tire uma foto com o seu celular, anota em algum lugar, pra você não perder essa senha, porque posteriormente você vai precisar dela. Então aqui tem todos os dados que você precisa saber, os principais, né, e enfim, aí tem todos os dados certinhos aqui. Então eu imprimi só pra guardar, né, pra ter de segurança. Depois que eu fiz a inscrição, eu fui pagar o boleto. Normalmente o vestibular da UFPR é R$120. Nesses 2 últimos anos, pelo menos, foi esse valor. Tem como você pegar a isenção dessa matrícula, da taxa de inscrição, na verdade. Mas aí você tem que ler lá no edital certinho, porque tem uma data pra você levar os seus comprovantes
de renda, para eles olharem que realmente você não consegue pagar, que realmente você não tem disponibilidade para isso, mas tem uma data específica, tem os documentos que você tem que levar, então leia bem certinho lá também essa parte, para você, se você precisar da isenção, você conseguir ela, né? Então eu paguei, o meu eu paguei, e tem uma data de vencimento assim bem boa assim pra pagar. Então eu fui lá, paguei e eu guardei, gente, meu comprovante pra não ter nenhum problema, porque querendo ou não, esses documentos assim, o extrato de dados, esse comprovante, esse extrato comprova que você fez a inscrição, que você pagou. Então se der qualquer erro, você tem como provar isso, né? Enfim, depois que sai, que você paga a tua inscrição e tudo mais, ele vai no site, tem, se não me engano, ele sai na hora que você paga, um dia depois, alguma coisa assim, comprovante de instalamento para a primeira fase. Então eu imprimi também, porque você tem que levar na hora, né? Então tenha sempre em mãos também isso, então quando já for olhar no site já imprime, que são os dados, tem os dados do candidato e aonde que vai ser a sua primeira fase. Essa primeira fase, gente, ela é uma fase de uma prova objetiva de conhecimentos, então ela é toda de alternativas, né? Não tem nenhuma redação nessa primeira fase e são conhecimentos tipo história, geografia, sociologia, são matérias assim mais específicas e que... específicas não, mas né? Mas de conhecimentos gerais, assim. E você não precisa se preocupar com redação, então eles especificam muito bastante disso também na parte do edital, então lembrando que você tem que ler bem certinho pra você não ter nenhuma dúvida. E outra coisa, gente, os materiais que você pode usar na hora da prova são um pouco diferentes do Enem, então não pensa que é a mesma coisa, porque não é. No vestibular da UFPR, pelo menos, você pode levar caneta preta, pode levar lápis, pode levar borracha. Então são materiais assim que você consegue usar na hora da prova, né? E os seus alimentos, eles não podem estar naqueles saquinhos industrializados, né? Naquele saquinho que tá escrito a marca e tudo mais. Ele tem que estar em algum compartimento que seja transparente para eles poderem observar se não tem nenhuma coisa para cola e tudo mais. Então você tem que ter bastante noção disso, assim, porque senão você vai ter que tirar tudo na hora e você não vai ter onde colocar. Então são várias dicasinhas assim que eles colocam na parte do edital para você não se perder. Inclusive, aqui embaixo, gente, no instalamento, tem o que não é permitido na hora da prova, quais os materiais que são necessários para levar na hora da prova. Então, o comprovante de instalamento, o documento de identidade e a caneta de tinta preta, lápis e borracha. Então, eles colocam aqui. Então, são coisas bem básicas, assim, que é interessante você dar uma lidinha antes de fazer a prova, tá? Então, essa primeira prova é de conhecimentos e ela é toda objetiva, né? Daí depois dessa primeira fase, ele sai o resultado da primeira fase. Eu não lembro quando que saiu, mas depois ele sai. E lembrando também que nessa primeira fase tem alguns livros que eles mencionam que é interessante ler. Algumas coisas sobre sociologia e filosofia também. Mas aí você lê no seu critério, você não é obrigado a ler, né? E são muitos livros, como são muitos livros, às vezes a gente não tem tempo de ler todos eles. Mas assim, dá uma lida nos resumos, veja algum vídeo na internet que vai te ajudar bastante nessa parte. Porque eles não vão colocar todos os livros na prova, mas assim, tem uma outra pergunta que são sobre eles, né? Aí sai esse resultado da primeira fase e aí você vai para a segunda fase. A segunda fase é a mesma coisa, sai o comprovante de instalamento, com todas as informações do que pode e o que não pode usar. E, enfim, horários de fechamento do portão e tudo mais. Pra vocês terem uma noção, ó, a primeira fase foi no dia 23/10/2016. O horário de entrada era 12h45, o término de entrada era 1h30, o início da prova era às 2h e o término da prova era às 19h. Podia sair depois das 3h, se eu não me engano. Então, essa foi a primeira fase, então é um dia só. Aí a segunda fase são 2 dias, que também está bem especificado no edital e no guia do candidato. No primeiro dia são as provas específicas, e não são todos os cursos que têm essas provas específicas, que são matérias específicas que você tem que estudar. Então, por exemplo, no meu curso de pedagogia, eu tinha 2 específicas, de história e de geografia, que são no mesmo dia, né? E tem alguns cursos que é uma matéria só, tem alguns cursos que são as 2, tem alguns cursos que não são nenhuma. Então, nesse primeiro dia, alguns cursos que você escolhe, dependendo do curso que você escolher, não vai precisar fazer nenhuma específica, mas isso você tem que ler na hora do edital e do guia,
pra você não se perder e não ter nenhum problema em relação a isso. Mas a minha segunda fase, eu tive que fazer os 2 dias, né? Aí no segundo dia da segunda fase é o dia da redação. Eu tive, se não me engano, 5 pra fazer. Tive de gráfico, de um resumo, uma redação dissertativa argumentativa, que é como se fosse do Enem, né? Uma de charge e a outra de um mapa, se eu não me engano. Então, são várias redações que você tem que fazer, e essa é no segundo dia. Então, o primeiro dia foi no dia 26/11 de 2016, que era Geografia e História, e daí o início das provas era às 2, terminava às 7, que nem na primeira fase, e no segundo dia, que era o dia 27/11, foi compreensão e produção de textos, né? Que a entrada o início das provas foi às 2 e o término às 6:30. E também tem estipulado, como eu falei pra vocês, que você pode ou não levar e fazer na hora da prova. Então, aí depois dessa segunda fase, então foi no mês 11, no mês de novembro, o resultado foi sair em janeiro de 2017. E aí tem as especificações para matrícula, né? Que eles te mandam também no seu usuário. Mas então são muitas particularidades, são muitos detalhezinhos que é importante você prestar bastante atenção. E como eu falei, principalmente na parte de cotas, porque eu peguei 2 cotas de ensino médio cursado no ensino público, né, na rede pública, e da renda familiar, né? Que daí tem um cálculo que você tem que fazer, mas ele especifica tudo no edital, pra você ter uma noção. E você tem que comprovar tudo isso depois, então não é só colocar lá e achar que tá tudo certo e, tudo bem, peguei cotas. E tem outra coisa, gente, às vezes as cotas não vão ajudar você, porque depende muito do candidato vaga, e aparece também toda uma relação de candidato vaga por cotas, sem cotas, com cota só de renda familiar, cota só de ensino médio em rede pública, então vai depender muito do que você escolher. Então, por isso que eu tô falando que você tem que ler muito bem, acompanhar muito bem, pra você poder fazer a prova, as provas, né? E você poder passar de jeito mais tranquilo, porque não é só a prova, assim, que é difícil, é todo o processo, né? E, como eu falei, no Facebook eles postam tudo, então você tem como ter um controle disso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo que eu vou fazer vai ser sobre como funcionou a minha matrícula, né, pro meu curso. E aí vocês também podem acompanhar isso no próximo, tá? Beijo e até as próximas.